Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Mais um domingo nessa BD, onde viemos aprender e buscar a presença do Senhor. Que você possa aprender nessas lições que nós temos aprendido nos nossos domingos. E que você venha se colocar também na presença do Senhor neste momento e adorar ao Senhor conosco, exaltar o nome dEle, que Ele é digno de todo louvor e adoração. Nós vamos estar louvando com um hino que diz: se eu me humilhar, se nós se humilhar, o Senhor, Ele vai nos ouvir. Quando nós fazemos aquela oração assim, bem, como posso dizer, aquela relação bem precisa, mais simples, é que o Senhor às vezes Ele atende tão rapidamente, porque é uma oração sincera, uma oração do coração aberto. E nós vamos cantar esse louvor aí. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos, meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é Teu amor.
teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha receita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia o centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém? Estamos aqui com o Guilherme ali na bateria, ali no carrão, para nos ajudar hoje. Até o Guilherme caiu na dança hoje, né, Guilherme? Nós vamos também cantar um louvor que diz que Ele continua sendo bom. Deus, Ele continua sendo bom para nós. Graças a Deus. Um dia a gente aprende a confiar de um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ter.
chega o dia de entender. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Feche seus olhos na tua casa. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, ó Pai querido, queremos te agradecer neste momento, Senhor, que estivemos aqui em tua casa, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome. Estamos aqui, Senhor. Queremos que o Senhor neste momento venha falar com cada um, Senhor, que está em suas casas, que eles possam abrir seu coração neste momento e entender a lição, ó Pai. Senhor, continue nos dando sabedoria, Senhor, entendimento da tua palavra, Senhor, que possamos aprender juntos para a honra e glória do teu nome, Senhor. É que te peço, aumento em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Bom dia aos irmãos que estão aqui conosco, né, no templo, e também bom dia a você que está em casa. Eu acredito que o estudo hoje vai ser um pouquinho diferente. Estou acostumado a quando estou dando a lição, eu tenho a necessidade de estar olhando para vocês, de estar olhando o olho no olho. Que muitas das vezes que nós estamos aqui juntos, eu acabo indo em direção ao olhar das pessoas e à vida das pessoas. E quando vocês não estão aqui, então eu vou estar mais envolvido com a revista. Quero dizer a vocês, a cada um de vocês que estão em casa, que tenho sentido uma falta tão grande. E principalmente quando a gente está falando sobre a escola bíblica, né? Então eu conheço já cada cantinho desses bancos, cada olhar, cada pessoa que está ali. Faz falta porque a alma da gente se dirige ao olhar de cada pessoa que está e a gente consegue fazer uma escola bíblica mais dinâmica. Mas antes de tudo eu quero convidá-los, você em casa, a nos dirigirmos em uma pequena oração, pedindo a Deus que nos oriente, que nos abençoe. Ó Pai querido, nós estamos novamente aqui, pedindo a Deus a sua presença, a sua unção sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, unindo, Senhor, as nossas mentes, cada um no seu lar, na sua residência, nós aqui no templo. Pai, nos abençoe, faça com que nós sejamos um só coração no Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha usar-nos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Tu sabes da necessidade que eu tenho de Ti, Deus, então me coloco diante do Senhor, pedindo que o Senhor se glorifique em mim e que o Senhor use-me, Senhor, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, abençoando, Senhor, os nossos corações, nos trazendo alegria, repreendendo, Pai, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que nos separa do amor de Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Peço para que o Senhor esteja, Senhor, sobre a vida de cada um também no seu lar, na sua residência, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a lição de hoje, a pedido do pastor Mauri, continuamos falando sobre família. O tema do nosso estudo hoje será meus filhos, meus discípulos. Eu acredito que talvez é muito difícil encontrar um pai que não chegou a algum momento da sua vida que fez a pergunta a si mesmo: será que eu tenho feito a coisa certa? Será que temos como pai errados? Muitas das vezes esses pontos de interrogação têm vindo sobre as nossas mentes e tem nos deixado reflexivos em relação à forma como nós lidamos com os nossos filhos. Ainda mais
pelo que o estudo está nos mostrando hoje, que além de ser nossos filhos, eles deverão também ser nossos discípulos, né? Discípulos nossos. O texto básico pelo qual eu quero compartilhar com vocês está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim o texto: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Então, um texto muito conhecido de Isaías, né? Isaías 40, falando sobre a águia. O autor vai utilizar a águia aqui, como também vou utilizá-la, porque o objetivo da revista é que, a semelhança da águia, nós devemos preparar os nossos filhos para a vida. Então, o autor vai utilizar muito da figura de linguagem da águia. E essa noite eu fiz uma pesquisa a respeito de como vivem as águias, para poder tirar alguma coisa interessante para nós nesse estudo. Mas vamos à introdução, né? O autor utiliza, como eu disse aqui, características fortes e interessantes da águia e um cuidado que a águia tem com seus filhotes. É importante a gente frisar aqui que dentre todos os animais, no reino dos animais, a águia é a que mais tem uma representatividade na criação dos seus filhotes. E o autor vai utilizar da figura de linguagem da águia para nos ensinar alguma coisa, né? Mas eu queria dizer a respeito de que existem alguns princípios básicos nas criações dos filhos que os pais não podem esquecer. E estes princípios devem nortear e devem ser fortes sinais que não podem ser destruídos e nem ser apagados. Principalmente nos dias de hoje, em qualquer comparação com qualquer outra geração, nós percebemos nos dias de hoje que há uma orquestração, que há uma orquestração do inferno para destruir as famílias, para destruir o lar, né? Eu já usei aqui como figura a imagem da serpente ali no Jardim do Éden, quando Deus vai construir o lar, a primeira instituição, a família, e a posição em que a serpente toma em estar entre o homem e a mulher, se localizar entre o macho e a fêmea, e aí já produzir a discórdia, e a partir daí, então, criar a sua discórdia e as suas desavenças. Nós sabemos que nos dias de hoje há uma conspiração muito forte contra essa instituição divina, que é a família, né? Nós sabemos que o diabo tem sido perverso agente e tem derramado sobre as famílias fortes desavenças e desestruturas, né? A sociedade moderna, ela não aceita mais os absolutos éticos, não aceita mais a forma religiosa, não aceita mais os princípios, né? Ela vive sem freios, são cavalos sem rédeas, né? Cavalos selvagens. Os jovens, os homens, têm sido cavalos selvagens, sem freios, sem rédeas, sem divisórias entre o certo e o errado. Hoje o errado se tornou o certo e o certo muitas vezes se torna dúvida para nós, né? Há uma insatisfação imediata em relação aos desejos, a humanidade buscar prazer, e está livre a busca deste prazer, né? Então o ser humano, ele colocou isso nele: não vamos mais colocar barreira para os nossos sentimentos, tudo em prol daquilo que eu quero sentir, tudo em prol daquilo que eu quero viver. O prazer na sua máxima realização, né? Essa é a era pós-moderna. Essa é a era em que nós estamos criando nossos filhos, né? E dentro disso, nós percebemos a questão do sadomasoquismo, da sexualidade, dos exemplos, de tudo que a televisão, a mídia, a revista, os nossos amigos de escola, as nossas discussões em sala de aula, tudo colocando sobre a vida, assim, das crianças, dos nossos filhos, em questões de sexualidade e muitos outros absurdos, né? Então, certamente o autor diz na revista que nós devemos olhar para a águia,
e aprender com a águia, né, como ela, nós devemos então cuidar de nossa família. O primeiro tópico que eu acho muito importante aqui, mas antes de eu expor esse tópico, eu queria falar um pouco a respeito da águia. Dentre todas as águias que existem no mundo, a arpia, que é uma águia brasileira, ela me despertou um interesse maior, porque dentre todas as águias, a arpia, que é a águia brasileira, ela faz controle de natalidade. Você sabia? Todas as águias, a fêmea produz 2 ovos no seu ninho. A arpia, ela produz 2 ovos também, mas ela fica ali esquentando, né, para poder gerar, fazer com que o seu ovo libere ali. Então, mas quando ela consegue gerar um ovo, ela descarta o outro. Ela descarta o outro ovo. Ela derruba do ninho um outro ovo. Qual a intenção dela? Dar toda a qualidade de vida que o casal pode dar. O casal, ele está sempre junto, ele passa mais de 20 anos junto, e eles passam então a dar ênfase num único ovo. Então, quando aquele primeiro ovo choca, eles jogam outro ovo que está no ninho fora. E eles começam então a dar qualidade de vida, toda a qualidade de vida que o casal busca, que o casal tem, àquele filhote que chocou primeiro. Então, olha só, um controle de natalidade, né? Se você tem dificuldade em criar muitos filhos, tem muitas dificuldades na questão financeira, na questão emocional, melhor que você então tenha só um e busca dar toda essa qualidade de vida a este filho. A águia faz isso, né? A arpia faz isso. Mas o primeiro tópico que eu quero discutir com vocês, que eu quero colocar em questão, um tópico interessantíssimo, muito importante, é que a águia não coloque o ninho dos seus filhos perto de predadores. A águia, ela não... O casal não passa a levar o calor ali para poder gerar aquele ovo, enquanto ela não tiver um lugar seguro para ela produzir o seu ninho. Ela não coloca o seu ninho em região onde há predadores. Ela não põe o teu ninho ali. Ela só constrói o seu ninho em lugar seguro. Então, assim, ela planeja. É um casal de aves, reino animal, meus amados. Aqui onde nós dissemos assim que são irracionais. Então, assim, um casal, quando há neles o desejo de ter a criação, a procriação, eles preparam esse ambiente. Eles preparam esse ambiente e eles não colocam seus ninhos perto de predadores, em lugares perigosos. Ele procura o lugar mais alto, o lugar mais seguro, o lugar mais tranquilo e mais alto que eles puderem para ali localizar o seu ninho, né? Vamos ver o que Jó fala em relação a isso? Olha que interessante. Vamos ler aqui Jó. Olha a Bíblia ensinando os pais, nos ensinando. Jó, no capítulo 39, e no versículo 27 ao 30, diz assim: será que a águia, ou será que, colocando no nosso mundo hoje, será que os pais deveriam esperar ordem de alguém para construir o seu ninho? É exatamente assim que o versículo fala. Será que a águia espera que você lhe dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho no lugar mais alto que tem? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar, lá do ninho. Ela enxerga o animal que ela vai atacar, os seus olhos os avistam de longe. Aonde há um animal morto, ela percebe, e ali então se ajuntam as águias e os filhotes se alimentam daquilo que ele pode observar. É interessante que a águia, ela tem como a visão da águia, é um dos órgãos mais aguçados que tem para a existência da própria águia. E por que ela escolhe um lugar mais alto que tem? E eu fui descobrir isso através de um estudo, que os filhotes, eles também são os que vivem mais tempo no ninho. Eles são os filhotes que há mais tempo eles ficam no ninho.
mas é para desenvolver a visão, porque a águia é o animal que tem a visão mais desenvolvida. Por isso que ela coloca os seus filhotes lá em cima, no alto, para que lá de cima, 6 meses, é o espaço mínimo que um filhote de águia fica no ninho, ali ele desenvolve toda a visão dele, toda a percepção dele de mundo, toda a percepção dele de história, de mundo. Aquele pequeno pássaro fica lá no alto daquele ninho e ele fica observando lá do alto todo o movimento da floresta, todos os costumes, toda a forma de sobrevivência dos animais lá embaixo. E ali ele desenvolve a visão da águia desenvolvida no processo em que os filhotes ficam nos seus ninhos. E por isso que as mães os colocam lá em cima, para eles terem uma observação melhor do mundo e porque a visão leva a informação para o cérebro e o cérebro vai constituindo o conhecimento e a forma do saber. Então, quando a águia põe os filhos lá no alto, a intenção é que através da visão, da informação que entra na retina, então aquele pequeno pássaro vai se tornando uma pessoa, vai se tornando um animal racional, um animal que reflete, que pensa, né, e que elabora o pensamento. Então, uma coisa que nós precisamos saber então no estudo de hoje: a águia não põe seu ninho perto de predadores, né? Então, aqui, lendo o versículo, o capítulo de Jó, nós vimos ali que a águia não coloca o ninho dos seus filhos à beira do caminho, a águia não coloca seus filhos em lugares baixos, em lugares perigosos, a águia não expõe seus filhos às bestas feras e nem expõe os seus filhos aos predadores. Ela não os deixa em lugares vulneráveis, né? Pelo contrário, ela só faz o seu ninho nos lugares dos rochedos. Paremos para analisar a questão de um casal humano, de uma família humana. Eu quero refletir junto com você. Na maioria das vezes a gente não percebe nessa família humana o desejo de primeiro construir um lar, construir um local, construir um local onde ele pode educar o seu filho, onde ele pode educar a sua filha. Não se pensa nisso. Um casal humano, é raro você ver um casal humano pensar assim: eu vou escolher o lugar em que eu vou viver, o apartamento em que eu vou morar, ou a casa em que eu vou morar, pensando no meu filho. Lá na minha casa eu vou ter uma TV, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, pensando no meu filho. Nada que é elaborado por esse casal humano, por esses pais, infelizmente, é feito pensando no seu filhote, né? Então, já de início, ele já não pensa na questão da criação dos filhos. Ele vai começando a vida dele assim, né? Vai começando. E que lição tremenda a águia pode nos dar nos dias de hoje, para mim e para você como pais, né? Eu sempre tive assim, esse pensamento do bairro em que eu iria morar. Eu penso que se eu morar num bairro onde existe muita criminalidade, se eu morar num bairro onde existe muita questão de drogas, é lugar onde tem predadores, é lugar onde eu vou expor a vida do meu filho, é lugar onde eu vou colocar o meu filho, a vida do meu filho em risco. Então, assim, como casal humano, como família cristã, se eu puder planejar, se você puder planejar um local para criar o seu filho, é isso aqui que o autor está querendo nos dizer, querendo nos ensinar nessa lição de hoje. Uma lição tremenda para nós, né? Na sociedade competitiva em que vivemos hoje, nós deveríamos preparar o lugar para iniciar o nosso lar, preparar um lugar para iniciar a nossa família, porque estamos pensando nos nossos filhos como essas pequenas criaturas têm pensado, até no fato de fazer o controle de natalidade, descartar o outro ovo e colocar todos o seu recurso, toda a sua energia para aquele filho, né? Para aquela pequena águia. A maioria dos pais nos dias de hoje estão desqualificados para educar seus filhos adequadamente, né? Se vivemos nos lugares baixos, no meio dos predadores, como vamos construir o ninho dos nossos filhos em lugares altos? Estamos vivendo em lugares baixos. O que o autor está dizendo na revista é que
Os pais já vivem em lugares baixos, os pais já vivem pisando na lama, os pais já vivem entre os predadores, os pais já vivem no mau negócio. E nesse lugar onde os pais vivem, eles já estão preparando o nascimento dos seus filhos. Então, os seus filhos acabam sendo... O que acontece com os seus filhos acaba sendo consequência do mundo em que ele está e do mundo em que ele está preparando para receber os seus filhos. Já vive na lama, já está com o pé nas lamas, já está ali nos lugares, vivendo entre os predadores, os seus lares, rádio, televisão, o ninho que está sendo feito por esses pais. Então, no tempo de hoje é muito difícil, e você pode refletir junto comigo, o teu filho já nasce em perigo por você mesmo não ter essa ideia de que você deve preparar o ninho, o local pela qual você vai colocar o teu filho. Você já erra aí. E o local onde você habita, o local onde você vive. Se você vive em lugares baixos, se você vive em lugares onde existem predadores, se você vive em lugar onde não existe uma fé, não existe uma religião, se você não vai até Deus em oração, que é lá no alto, como é que você vai levar o seu filho lá para o alto se você não vive lá no alto? Então é isso que o autor da revista está querendo ensinar para nós no dia de hoje, que nós devemos aprender isso, né? Nós pais não sabemos o que são as alturas da intimidade com Deus. Então como é que nós podemos levar os nossos filhos a ter essa intimidade com Deus que nós estamos vivendo lá no baixo? Então é muito interessante nós sabermos e percebermos isso. E hoje eu vejo muitos pais fora do tempo, vivendo nessa modernidade nossa, nessa época pós-moderna, mas pensando nos filhos, realmente pensando nos filhos. A verdade é que muitas das vezes essas famílias nem filhos pensam. Eles pensam no carrão do ano, no melhor emprego, na melhor faculdade, eles pensam na melhor casa, e o filho, que deveria ser pensado, planejado, como os animais planejam, irracionais, nós, os humanos, vem por um acaso, uma relação sexual que houve em algum lugar, e daí então foi gerado um filho, nem tinha ninho preparado para ele, nem berço havia preparado para ele. Então assim, sem planejamento nenhum. Quais são as consequências disso tudo? O que pode acontecer na vida de uma criança em relação a isso tudo? Nasceu, né? Mas nós vemos no meio de famílias cristãs, pessoas evangelizadas, pessoas discipuladas, a gente tem visto o preparo, a comodidade, o ninho sendo preparado, a gente tem visto pais e mães cristãs fazendo esse esforço. E é por aí, né? Seguir esse grande exemplo da águia, né? Mas é triste constatar que muitos pais vivem a sua vida misturado com predadores, são seus amigos. Vivem misturado com esse mundo predatório e põe os seus filhos aí diante dessa predação, põe os seus filhos diante dessa situação, seus filhos que são pequenos, que são crianças, que têm uma percepção de mundo muito pequena, vão ser vítimas desses seus amigos, dessa sua vida, desse lugar em que você está vivendo. Então é isso que o autor quer nos ensinar quando ele diz que nós devemos preparar o ninho, né? Mas então, amado, dirija você, papai e mamãe, onde está o ninho do seu filho? É uma pergunta. Onde estão os seus filhos? É uma pergunta. Por onde eles andam? É uma pergunta. Caso vocês não saibam, às vezes os filhotes nem observam que os pais estão observando. Os filhotes vivem ali no ninho e eles nem percebem que os pais estão entre os galhos escondidos observando seus filhos. Aqui tem várias perguntas: com quem ele tem andado, que horas ele chega em casa, quem são os amigos dos seus filhos, os amigos predadores, os filhos dos amigos predadores que são seus amigos, faz parte dessa sociedade predadora que você vive. Então, quem são os conselheiros dos seus filhos? São vários tipos de perguntas que o autor faz para você hoje em casa, faz para nós. O segundo tópico
fala sobre isso que eu acabei de falar, que a águia voeja sobre os seus filhotes. A águia, ela fica numa altura maior que a altura do ninho, e lá acima do ninho ela paira, né? Ela paira sobre a vida dos seus filhotes. Os filhotes não estão nem percebendo, mas os pais estão pairando ali. Eles sabem se um predador vai se aproximar, se o perigo está próximo, porque quando um sai para buscar alimentação, o outro vigia de cima, o outro vigia de longe, né? Nós podemos lembrar aqui que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, enquanto a terra era sem forma e vazia. Assim acontece com os pais águia. Eles pairam sobre os seus filhotes, enquanto eles ainda não têm forma, não têm o intelectual deles formado, a mentalidade deles formada. Até que eles passam a ensinar os seus filhotes águia, né? Então eles sobrevoam a vida dos seus filhotes. Então não é errado, meu amado, minha amada, papai, mamãe, não é errado você vigiar a vida do seu filho. Filho algum pode dizer que você está interferindo na vida dele. Filho algum pode dizer isso. Isso é de Deus, Deus te deu essa liberdade. Quem vai responder pela vida do seu filho é você, não é o teu filho. Quem vai responder pela vida do seu filho, a Deus, é você mesmo. Não vai ser teu filho que vai responder. Deus entregou essa criança nas tuas mãos e espera recebê-lo de volta das tuas mãos. Não há nenhum argumento que teu filho possa dar a Deus que seja mais importante e mais refutável do que o argumento que você devera dar a Deus. Então, a águia voeja sobre os seus filhotes. Em Deuteronômio, capítulo 32, ela ensina sobre isso também. A Bíblia utiliza a figura da águia, né? Mostra tudo isso que eu falei para você ali, o versículo, que a águia sobrevoa sobre os seus filhotes, como o Espírito pairava, o Espírito Santo pairava sobre a face da terra enquanto ela estava... Na tradução original, quando fala ali em Gênesis, na criação da terra, que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, se usava a figura e a imagem da águia, quando ela parou de bater as suas asas e quando ela paira, ela fica por cima olhando. Então é isso, a águia paira sobre os seus filhos. E você? Sobre a vida dos seus filhos, ela fica sobre. E olha, o ninho já é colocado numa localidade de altura imensa. E os pais ficavam mais alto ainda do que a posição do ninho, para ali eles verem tudo que está acontecendo, né? Então, como aqui Deuteronômio fala, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes para ensinarem a voar, estendem as suas asas nos momentos de perigo e, tomando-os, leva sobre eles nas costas, né? Então está falando que a águia faz isso, voeja, né? Porque a águia é aquele que vai dizer a hora de sair, é o pai quem vai dizer a hora de sair, é a águia que vai dizer como você deve voar, é a águia que vai ensinar você a voar, é o pai, é o papai que vai ensinar qual é a hora do filho tomar posição, qual é a hora do filho aprender a voar, né? Está na hora de sair do ninho. A águia, ela não possui não exerce um papel de super proteção em relação aos seus filhos, não. Ela fica longe, mas ela está presente. Mas quando ela ensina de uma forma discipular. A águia ensina fazendo. E os pais precisam aprender com a águia, ensinar fazendo. Isso é discipulado. Ensinar fazendo é discipulado, né? Não é ensinar falando, porque muitas das vezes você fala alguma coisa, mas faz outra coisa, né? Não, ensinar fazendo, isso é discipulado. Então os pais têm que, na percepção que ele tem quando ele está pairando sobre a vida do filhote, você vai ter a percepção de um momento em que você sabe que o teu filho vai sair do quarto, tem que ir para a escola, tem que ser alfabetizado, tem que sair do quarto para fazer esporte, tem que sair do quarto para viver em comunidade, para viver em sociedade, tem que sair do quarto para continuar a tua vida relacional com as outras pessoas. Amados, como pastor, eu tenho assistido muito isso. Eu vejo algumas crianças, eu penso assim, nossa, quando dá em alguma coisa eu fico surpreso.
Porque eu conheço filhos de cristãos, ovelhas minhas, que eu achava que não ia dar em nada. E que eu vi pelas orações dos pais em que eles ainda derem alguma coisa. Porque assim, os pais criam esses quartos com tanto conforto. Os pais criam esses quartos com todas as regalias que essas crianças podem ter. Colocam dentro desse quarto a melhor cama, a melhor coxa, o melhor computador, a melhor televisão, a melhor isso, o melhor aquilo, que os filhos chegam ao ponto de proibir os pais a entrar dentro desta localidade, a se aproximar deste ninho. Os filhos chegam ao ponto de proibir os pais e a família a entrar dentro desses ninhos, dentro desses quartos tão bem preparados pelos seus pais, tão confortáveis, dando todos os privilégios, celular, computador, telefone, violão, guitarra. Ponha tudo dentro desses ninhos, dentro desses quartos, e a gente percebe que muitas das vezes os filhos não querem interferências dos pais, porque tudo que ele precisa tem ali ao alcance de suas mãos, né? Mas o papai tem que saber, né? O papai águia sabe a hora que o filhote tem que sair do ninho, e vai chegar uma hora que você, pai, você, mãe, vai ter que perceber a hora de você ter que fazer com que teu filho passou, tá? A hora da visão. A águia estava lá no ninho. A águia fica 6 meses no ninho. É o passarinho é o animal, um dos animais que mais tempo fica no seu local de nascimento. Mas por quê? Porque ali os pais estão ensinando eles a observar lá embaixo, né? A posição. Então, está na hora de sair do ninho, né? A águia exerce esse papel de não superproteção em relação aos seus filhos. Ela não mantém os filhos para sempre debaixo das suas asas. Ela não cria nos filhos uma superdependência. Chega um momento em que os filhos precisam ter suas próprias experiências, precisa sair do ninho para exercitarem, ganharem maturidade, né? Atitude. Então, é aí que acontece esse grande prejuízo que a gente percebe no relacionamento entre pais e filhos. Na hora que o ninho é tão confortável, né, tão bom, e só que o ninho, como nós estudamos aqui no primeiro tópico, é feito nos lugares baixos. Os filhos não aprenderam a observar de uma forma coerente, de uma forma prática, pudesse formar opinião, e agora eles não querem deixar o quarto, eles não querem sair do quarto. Para quê? Muitos não saem do quarto nem para alimentar, nem para almoçar, nem para jantar. Tem tanto conforto dentro desse ninho, dentro desse quarto, ele prefere não trocar. Voltando na experiência que eu tenho tido com alguns pais da igreja, então eu percebo que muitos filhos entram dentro deste quarto e não se comunicam com ninguém, relacional ali, pessoal, existencial, mas se comunica com um monte de coisa inexistencial, temporal, atemporal. É alguém que vive lá dentro do Facebook, alguém que vive lá dentro é alguém que não faz parte de uma vida relacional de toque, de sangue, de coração batendo, de perceber, de aprender, de conviver com pessoas. É algo muito perigoso. Então os pais devem criar os seus filhos preparando-os para a vida e não fazendo deles eternas pessoas dependentes, né? Eterno dependentes, que a gente percebe hoje no próprio casamento do meu filho. Eu percebi isso. Um menino pega e casa com uma menina, e daí os dois pegam, vai para a casa deles, daí os dois se aproximam do fogão, do forno, do micro-ondas, e sequer sabe nem apertar o botão do micro-ondas, porque nem a filha foi educada na função dela, e nem o filho foi educado por uma função que ele deverá assumir nos novos tempos que está acontecendo nos dias de hoje, onde a mulher está indo trabalhar, o homem está ficando em casa. Então o homem não foi ensinado a lavar roupa e a mulher desaprendeu. O homem não foi ensinado a acender o fogão e a mulher desaprendeu. Então daí os dois chegam no casamento, são pessoas despreparadas para a vida. Não tem como dar certo, né? São dependentes. Então esses filhos, eles se tornarão pessoas inseguras, incapazes, porque eles não se relacionam com pessoas, eles não tiveram o tempo de observar, de perceber, né?
incapazes de assumir responsabilidades na vida. Ok. Então, como os pais devem ensinar essas crianças a voarem? Como as águias ensinam, né, a voar. A águia não apenas diz aos filhos que está na hora de sair do ninho, mas ela mostra-lhe como eles devem sair. Ela fica voando em círculos sobre o ninho, mostrando e ensinando como se voa, né? Com este gesto, ela não está ensinando falando, ela está ensinando fazendo. Isso é discipulado, né? Com este gesto, ela dá exemplo para seus filhotes. E muitas vezes os pais têm dito coisas que eles não fazem. O pai tem falado coisas, ensinado os seus filhos de uma forma inexpressiva, de uma forma não discipular. Porque teoria muitos têm, né? Muitos pastores têm teoria, muitos pensadores têm teoria, e falam muito bem, mas assim, teoria não é discipulado, discipulado é prática, né? Isso também nós precisamos aprender com a águia, né? Muitos pais ensinam seus filhos, lhe dizem até coisas bonitas, mas não lhe dão exemplo. É isso que o autor está mostrando para nós, que nós devemos mudar a forma, né? A sociedade americana, por que ela é apelidada, o país dos Estados Unidos é apelidado como a águia? Eu convivi com missionários americanos e evangélicos americanos e até com americanos que não eram cristãos. E eles têm essa manha da águia. Por isso que eles são vistos como águia predatória. Eles têm essa manha. Eles podem ser ricos, eles podem ser pessoas que têm bens, mas os filhos deles lavam os pratos, os filhos deles lavam o banheiro, os filhos deles não vivem dentro do quarto, os filhos deles vivem na sala, vivem na cozinha, entram no quarto para dormir. Os filhos deles têm relacionamento interpessoais com seus pais. Os filhos deles vivem ali entre eles, oram na mesa de jantar, oram na mesa de almoçar. Eles têm interdependência, eles têm interrelacionamento entre eles. E eles têm essa visão de educar os seus filhos como a águia educa os seus filhos. Os filhos têm tarefas a cumprir. Por que você assiste filme americano e você vê crianças americanas vendendo limonada no meio da rua? Ou você vê criança americana lavando carro no meio da rua, lavando carro para ganhar dinheiro no meio da rua? Porque eles têm essa referência da águia. Os Estados Unidos, a sociedade americana tem essa referência. E eles põem os filhos para ganhar o dinheirinho deles. As meninas e os meninos para vender limonada na rua, para lavar carro. E tem tarefas em casa, limpar o quintal. Eles estão criando pessoas, eles estão criando seres humanos, pessoas qualificadas e preparadas. Esses pais estão fazendo isso. Mas, infelizmente, irmãos, nossa sociedade, os nossos pais têm falhado. Porque estão fazendo por fazer, né? Na verdade, chegou aquele menino e aquela menina chegou, nasceu. Então os pais precisam compreender que não há verdadeiro ensino, não há um ensino verdadeiro sem o exemplo dele próprio, né? Que estejam então dispostos a ser modelos positivos, porque modelos todos são. Mas você tem que aprender a ser um modelo positivo, né? Glaucio, aí agora com o nenenzinho, né? Ana Henning, modelo positivo, porque querendo ou não querendo, você vai ser um modelo para o seu filho. Então, procure ser um modelo positivo, né? Que esteja disposto a ser esse modelo positivo. Porque nós sempre seremos modelo para nossos filhos. Sempre vamos esculpir na vida dos nossos filhos marcas de vida. Os olhos deles estão cravados em você. Os olhos dos nossos filhos estão cravados nos pais. Eles nos observam, né? Aquilo que eles estão vendo em nós. Eu já usei isso aqui no estudo com vocês várias vezes como ilustração. Meu pai me acordava cedo no domingo, fazia brincadeira no meu ouvido com a pena, fazia cosquinha no meu nariz até eu acordar. Daí punha eu para tomar banho e me levava até a porta e falava para que eu fosse à missa. Meu pai era católico. Quando eu estava chegando bem no final assim da quadra, eu olhava para trás e cadê meu pai? Meu pai, nunca vi meu pai na missa, nunca vi meu pai na igreja. Daí eu olhava para trás, não via ele, assim, o primeiro campinho de futebol, o primeiro lugar que houvesse 2 ou 3 crianças brincando,
eu já parava ali, já brincava e também não ia à missa, porque o discipulado do meu pai não foi um discipulado verdadeiro, né? Um discipulado que se faz fazendo. Então é isso, papai, que a lição, mamãe, que a lição quer ensinar para nós neste domingo de manhã. O autor, ele divide aqui o estudo num outro tópico também muito interessante, é que a águia, quando vê que o filho está muito folgado, a águia, quando percebe que o filho está muito folgado no ninho, eu já falei isso, que os nossos filhos humanos, eles se sentem muito folgados dentro dos seus quartos, porque, olha, gente, lá dentro desses quartos, eles fazem besteira virtual, eles fazem sexo virtual, eles tiram suas roupas, eles se maqueiam, eles fazem tanta coisa e eles têm a segurança de que eles estão num lugar seguro. A gente vê em filmes que eles colocam assim na porta do quarto deles assim, não entrem. E eles fazem todo tipo eles se cercam de todo tipo de autodefesa e de autoproteção, aonde eles estão assim se lambuzando com aquilo que é errado, e eles ainda querem obrigar os pais, não permitir que os pais entrem dentro dos quartos, né? Então, e esses quartos são tão confortáveis que eles mesmos nem querem sair de lá. Lá eles assistem os filmes que eles querem assistir, lá eles falam com quem eles querem falar, lá eles fazem aquilo que eles querem fazer, né? Mas então a águia, o filhote águia também tem esses estímulos, né? Como os filhotes humanos. Mas daí sabe o que a águia, pai e mãe faz? Eles começam a destruir o ninho. Eles começam a tirar a maciez do ninho. Eles não destroem o ninho, porque geralmente eles produzem, toda geração de filhos deles são feitos naquele mesmo ninho. Então eles começam a tirar a maciez do ninho. Ele começa a tirar, quando eles vão gerar os seus filhotes, eles pegam um ninho que ele já gerou os outros filhotes, que é feito de madeira, de galhos pontiagudos, de espinhos. Daí eles começam a colocar pena, começam a colocar penugens e amacia o ninho para gerar o seu filhote. E daí ele faz um processo inverso agora. Quando os filhos não querem mais sair do ninho, eles começam a tirar a maciez do ninho, deixando apenas os espinhos e os galhos pontiagudos, né? Então, quando ela percebe, a águia, que é hora dos seus filhotes voarem, e ainda assim eles continuam acomodados no ninho, a despeito de exemplo de muitos filhos, de muitas crianças, então ela decide remover do ninho toda a cobertura macia e deixa apenas os espinhos e os gravetos pontiagudos. Ela está gerando um certo desconforto para os seus filhotes. E não é porque ela deixou de amar os seus filhotes. Não, mas é porque ela prefere não vê-los incomodados do que vê-los, ela prefere vê-los incomodados do que vê-los acomodados. Então, o pai tem que ter essa visão, preferir que os filhos estejam incomodados, né, do que acomodados, porque esse acomodamento vai aniquilando o poder de pensamento e de desenvoltura da criança no processo de existência dela. O conforto do ninho agora, ela passa a significar estagnação, retrocesso e perda da maturidade e perda de maturidade, causando inoperância, atrofiamento de pensamento. A águia, então, ela não hesita em aplicar, é um dos níveis pela qual ela toma para aplicar uma lição na vida dos filhotes, tirar a maciez do ninho. Porque tem filhotes que ainda continuam ali, não querendo sair daquele conforto, daquela segurança. Esse é um processo que a águia tem, né? Não admite que os seus filhos ficam deitados em berços esplêndidos, né? Que é essa cultura brasileira, está inserida até no nosso hino nacional, né? Deitado em berço esplêndido, uma nação que deve acordar, levantar, né? Então é isto. Aqui o autor também utiliza o exemplo da igreja acomodada. A igreja acomodada, eu, você, né? Lá na sua casa, nas nossas casas, que a gente prefere o conforto da igreja do que muitas vezes estar lutando na rua e falando sobre Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o Senhor, e que nós também não queremos perder o conforto do nosso templo,
em troca da batalha que nós vamos enfrentar a ganhar as pessoas para Cristo Jesus. O autor também utiliza isso como ilustração. E a gente sabe que a história e que Deus permite, o que está acontecendo conosco nos dias de hoje, o Covid, é Deus mexendo no ninho. É Deus tirando o conforto do ninho, para que a gente saia e comece a refletir das dificuldades, dos problemas e comece a pregar Jesus. O autor usa o exemplo das Testemunhas de Jeová, que é uma seita, né? Mas que eles fazem esse bom trabalho de sair do ninho e ir para a rua e pregar a palavra. O próximo tópico vai ensinar a nós o que a águia ensina aos filhotes, quando a águia tem que chegar àquele ponto que ela tem que tirar os filhotes do ninho. Ela tem que tirar. Então o que a águia faz? A águia vem num voo rasante, pega os filhotes com as suas garras, leva embora no lugar mais alto que tem e solta. E solta o filhote. E o filhote vai caindo, vai caindo. Quando ela percebe que o filhote não aprendeu, não acordou para a realidade e que o filhote vai desabar, ela vem num voo rasante, passa por debaixo do filhote e oferece as suas costas. Oferece as suas costas para que o filhote não morra, mas o filhote cai sobre as costas da mãe águia ou do pai águia. E o pai pega de novo e leva ela para o lugar mais alto que tem e solta de novo, repetidas vezes. O pai águia e a mãe águia faz isso com o seu filhote, até ele aprender a voar, repetidas vezes. A águia faz isso, né? Então, estonteante saber que mesmo afligidos pelos espinhos, levando alfinetadas nos ninhos, pelas farpas pontiagudas, os filhotes ainda teimam em continuar a ficar no ninho, né? O que a águia faz com o filho, que resiste a esses métodos suaves de tentativas de fazer com que as crianças cresçam, ele tira à força as crianças do ninho e solta sobre o abismo. Então, vai ter hora, papai, que você vai ter que tirar teu filho para ir para a escola, você vai ter que tirar ele para fazer esporte, o corpo dele necessita, né? A Bíblia fala que Jesus crescia em inteligência, em físico, em pensamento, em espírito, né? Então, assim, vai ter hora que você vai ter que tirar o teu filho para aprender sobre espiritualidade na igreja, escola bíblica dominical. Vai ter hora que você vai ter que pôr teu filho para praticar esporte, para que fisicamente ele cresça em desenvolvimento perfeito. Vai ter hora que você vai ter que tirar ele para filosoficamente aprender sobre estudos, entendendo que a primeira sala de aula, a primeira escola que tem, nós vamos aprender ali na próxima lição que o autor vai nos dar, que é o discipulado. Isso deve ser feito por você. Então, a águia faz isso, né? Elas jogam os filhos, as suas crias, no abismo. Mas elas não jogam com a intenção de matá-los. Quando elas percebem que eles não reagem, ela vem por baixo e deixa eles cair sobre suas costas. E leva de novo, até eles aprender, né? O pai, então, deve estar sempre presente na vida do filho. Presente como? Para ensinar os seus filhos não desistirem. Eu tenho muito isso com o Ícaro. Né? O Ícaro tem uma tentativa e daí ele já briga, já esperneia e já quer dar uma de filhinho de papai, já quer desistir. E daí eu estou ali do lado dele. Não, você não vai desistir, porque não tem por que desistir, não tem como desistir. A vida é uma caminhada e se você desistir, o mundo continua e você fica sentado na sarjeta e o mundo continua girando. O mundo não vai parar de girar. Né? Então, é papel dos pais estar com filhos, jogando quantas vezes forem necessárias no abismo, né? Ensinando-os a não desistir daquilo que eles têm que fazer. Os pais têm que tirar do seu coração a amargura, o ressentimento. Não pode viver um relacionamento com seus filhos com o coração cheio de amargura e de ressentimento. Imagina o papai águia e a mamãe águia. Toda vez que jogar o filho, para que o filho aprenda a voar, ele tem que voltar de novo e pegar o filho, e a águia pegar o seu filhote, levar. Daí aquele filhote não voa, ele tem que voltar de novo, pegar o filhote e jogar. Se todo momento desse
gerasse um sentimento de amargura e de desistência do papai águia e da mamãe águia. E se todo momento que você empurra teu filho para a vida e que você põe ele para aprender, você criar um coração amargurado e desanimado e triste, não é isso que a revista está nos ensinando. Você deve combater essa amargura, tirar isso do teu coração, porque você tem que continuar sem amargura no coração. E manter o perdão, né? É um tópico também que o autor explica. Perdoar os filhos pelas suas fraquezas, perdoar os filhos pelas suas dificuldades, não é passar a mão na cabeça deles, entendeu? É perdoá-los, dá-los uma outra chance para que elas possam recomeçar, reconectar com Deus, voltar. O autor aqui utiliza a figura da parábola do pai que colocou o filho para fora, do fazendeiro aqui na Bíblia, que é o filho exige a herança, a parte dele, que o filho queria viver o mundo, queria ter experiências, e daí ele pega o filho de volta, né? Ele deu perdão para o filho, ele pega o filho de volta e coloca o filho na mesma posição que ele estava antes de ir embora. E essa é o que um pai deve fazer, sempre colocar o filho na mesma posição. Então o autor nos ensina sobre isso. Mas o autor nos ensina principalmente sobre discipulado. A revista quer nos ensinar e quer nos fazer entender que nós somos pais e nós somos discipuladores. E os nossos filhos são nossos discípulos, né? Precisamos discipular os nossos filhos. As águias, lembra quando eu falei que eles fazem até controle de natalidade? Eles descartam o ovo e toda a qualidade de vida que o casal águia tem, toda a energia que eles têm, eles vão gastar somente com aquele filho, com aquela cria aquele ovo que chocou. Então os pais precisam entender isso através da águia. A águia é um investimento para elas ter um filhote. E para nós também é um investimento. E como eu digo sempre aqui, nós não criamos filhos para o mundo, a gente cria filhos para Deus. Né? Nós não criamos o filho para o mundo, não. O mundo é do maligno. Nós criamos filhos para Deus. E quem entregou esses filhos nas nossas mãos foi Deus. E um dia nós vamos entregar essas crianças de volta nas mãos de Deus. Um dia esse próprio Deus há de nos perguntar, como perguntou para Caim: pastor, se eu tiver trocado os nomes, me corrija. Aonde está teu irmão? Foi para Caim que foi feita a pergunta, né? Porque Caim matou Abel, isso? Então daí Deus pergunta, né? Aonde está teu irmão? E o dia que Deus fizer essa pergunta para nós: onde está teu filho? E você vai dizer assim: perdi ele para as drogas, perdi ele para a corrupção. Não. Ter filho deve ser visto como uma visão de águia. É um empreendimento, né? Precisamos discipular os nossos filhos. A águia, ela não ensina seus filhos teoricamente falando, mas elas ensinam e investem o teu tempo mostrando e treinando, né? Ela os discipula, ela treina seus filhotes. E é assim que deve ser a nossa visão. Hoje, a sociedade carece de pais discipuladores. Você deve entender que você tem que ser um pai e que você também tem que ser um discipulador. E no cristianismo, dentro da igreja cristã, tem que se ter essa imagem do pai discipulador. Nenhum filho pode ser discipulado por qualquer uma outra pessoa sem antes ter sido discipulado pelo seu próprio pai. Os pais são os principais discipuladores dos seus filhos, porque filhos e discipulados aprendem através de experiência, aprende através da prática, e essa prática é vivenciada dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não basta aos pais apontar o caminho por ele. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Olha só que interessante, a Bíblia diz isso. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia não ensina, o texto não diz, ensina a criança um caminho em que ele quer andar.
Não, não é isso que diz o texto. O caminho em que ele quer andar. A criança quer andar nesse caminho. Não, não é isso. A Bíblia ensina que você deve ensiná-lo o caminho que ele deve andar. Então não são os filhos que fazem a escolha. No discipulado e na criação, não. Quem faz a escolha é os pais. Porque eles são crianças, eles são adolescentes. Eles não têm capacidade racional e mental para fazer escolhas. As escolhas são suas. Quando forem adultos, sim, eles podem fazer a escolha deles. Porque daí eles já serão adultos. Mas quando eles são crianças, não é ele que decide o brinquedo que eles querem ganhar. Você que decide que o brinquedo que ele vai ganhar é um brinquedo que educa. Não é ele que decide o livro que ele quer ler. É você que decide que o livro que ele vai ler é um livro de educação cristã, é um livro teológico, é um livro doutrinário, é um livro que realmente ensina. Não é ele que decide quem ele quer ser. Não, é você com a sua sexualidade, com a sua figura paterna vai ensinar ele a ser macho, e você, mamãe, com a sua figura feminina vai ensinar ela a ser fêmea. Não é ele que vai dizer, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um homem. Não, papai e mamãe, você é quem vai dizer. Está nas suas mãos, você é o reflexo, é o espelho. Cabe a você dar essa orientação. Olha, sinto muito, quando seu filho tem essa dúvida, pode ter certeza que há fraqueza moral na figura paterna ou há fraqueza moral na figura feminina. Não há interesse nenhum daquele menino em se parecer com o pai e a mãe. Então preste atenção em quem você é, tá? Para que o teu filho queira realmente parecer com você. Tá? Põe-se numa postura para que o filho queira assumir essa postura, porque quando há dúvida em você, há dúvida no coração do seu filho. Porque é aquilo que eu acabei de dizer, mesmo que você não queira educá-lo, você vai ser referência na vida dele. Mesmo que você não seja modelo, você será um modelo na vida deles. Então é isso que o autor ensina para cada um de nós essa manhã. Amém? Então, meus amados, qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão é que nós vivemos em tempos difíceis, em século onde a pós-modernidade tem ensinado a televisão, tem dito para os nossos filhos a hora em que ele deve praticar o ato sexual, a televisão tem mostrado para nós como é que ele deve se vestir, se comportar, a mídia tem falado com nossos filhos, eles não têm interesse nenhum, seus quartos estão trancados, eles têm todos os recursos que eles necessitam dentro dos seus quartos, lá na porta está escrito assim, não entrem, papai e mamãe não entrem, uma figura de uma caveira e não permitindo que você entre, mas não é ele quem manda em você. Quem manda nele é você, não você que é mandado por ele. Amém? Então, nós estamos vivendo nessa sociedade humanista, né? Onde o meu prazer, tudo que eu penso, tudo que eu quero é mais importante. Você vai sacrificar a tua família, a tua existência, a tua grande tarefa como ser humano, como um animal colocado na terra. Nós percebemos que as criaturas, os animais ditos irracionais, fazem com tanta maestria. Você que é um animal racional, perdeu essa maestria? Não tem a capacidade de poder fazer isso de uma forma tão clara que possa glorificar a Deus, que é o seu papel? Glorificar a Deus através da sua vida, da sua existência e da existência da tua família? Então nós terminamos aqui, concluímos então aqui a nossa escola bíblica. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, aqueles que conseguiram ficar aí até agora ouvindo, né, nesse diálogo, e agradecer ao pastor por essa oportunidade e neste momento então encerrar essa lição. Eu tenho falado para muitas pessoas com quem eu trabalho, eu tenho falado para minha família, ultimamente, meus amados, eu tenho deixado de observar homens e estou começando a observar animais. Tenho deixado de observar homens e tenho passado a observar animais. Tenho deixado de observar homens e tenho passado a observar a natureza. Porque, assim, aquilo que eu deveria realmente fazer parte, estar inserida nela, dentro dela, eu saí para fora e me achei muito importante como homem e perdi muita aprendizagem. Então eu convoco a cada um de vocês a olhar para a palavra de Deus, olhar para a natureza, olhar para as criaturas e através delas você poder tirar algum exemplo que já sumiu, que você não encontra mais em lugar nenhum, só encontra nessas criaturas. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe e bom domingo.